Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber todos vocês aqui. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso querido podcast. É um prazer receber todos vocês aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todo o conteúdo que nós oferecemos a todos vocês. E hoje é dia de mais uma entrevista especial de uma pessoa super bem sucedida que veio aqui para contar a sua história, a sua trajetória e para que você possa se inspirar e entender um pouquinho o que ela fez na sua jornada, na sua carreira. Ela, Mirela Pini, ela tem uma empresa, é empresária e ela vai contar um pouquinho da história dela para todos nós aqui, para que a gente possa conhecer melhor toda essa história. Valeu? Vamos junto então, seja muito bem-vinda, querida, um prazer te receber aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite, de compartilhar e inspirar as pessoas através da minha história. Que legal, quero te agradecer mesmo de você poder estar aqui conosco, poder contar um pouquinho da sua história e para que todo mundo realmente, como você disse, possa se inspirar, entender um pouquinho mais como é que você realmente chegou até aqui e tem hoje a Pini, né, que é uma empresa maravilhosa. Mas aonde é que tudo começa? Tudo começou como uma boa empreendedora, através de um sonho. Tá. Eu tinha uma grande vontade de empreender, mas eu não sabia o que, já que eu não tinha dinheiro para investir. Eu sou formada em moda, minha mãe me inseriu nesse universo lúdico. Então, quando você foi começar lá atrás, a primeira coisa você foi estudar moda. Eu fui estudar moda. Legal. Eu me apaixonei, eu ia muito com ela ao trabalho e entre essas idas e vindas eu Ela fui trabalhava criando na moda? esse amor. Sim, ela era engenheira têxtil. Ah, que legal. Agora ela cuida do meu filho, mas na época ela era engenheira têxtil. Legal. Eu sempre admirei muito ela sempre foi minha inspiração, porque eu tive um pai ausente por problemas com álcool. Tá. E esse foco, essa determinação, essa coragem que ela tinha para sustentar eu e meu irmão sempre foi a minha grande admiração por ela. E eu fui criada pela minha avó, que de uma maneira esplêndida me passou valores que eu levo por toda a minha vida. Me formei em moda, fui estilista durante 8 anos da minha vida. Que legal. Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou daqui de São Paulo. Tá. E assim que eu acabei a faculdade, aos 22 anos, eu me tornei mãe. Olha só. Que foi o meu maior e melhor presente de toda a minha vida. Foi de um relacionamento, sabe aquele relacionamento que você se apaixona loucamente e acha que é a última pessoa da vida? Foi esse relacionamento, porém... É perigoso, né? É perigoso. É. Mas, às vezes a gente se emociona, né? Não tem como controlar. E aos 25 anos desse relacionamento, eu acordo com o interfone tocando e o porteiro pedindo para eu descer. Não, até me arrumei, né? Porque eu achei que fosse uma surpresa, né? Eu falei, calma, eu tô descendo. Só que quando eu desci, para minha surpresa, era um oficial de justiça me entregando uma notificação dizendo que meus bens, que na época eu não tinha, iriam ser penhorados. Eu fui até o banco e aí quando eu cheguei, eu me deparei com uma dívida enorme que estava em meu nome, e inúmeros cheques sem fundo, que essa pessoa, pela qual eu me apaixonei loucamente, assinava por mim. Caramba! Eu voltei e fiquei digerindo essa história por 1 ano. Acho que esse foi o primeiro golpe da vida. Esse foi o primeiro grande golpe da vida. Porque é de uma pessoa que você menos espera, claro. Né? E aí eu fiquei digerindo essa história durante 1 ano, fazendo com que ele entendesse a gravidade do que ele tinha feito. Eu me humilhei, acho que orgulho na época eu nem tinha mais. Arrumei outro emprego para ele, ajudei ele a trabalhar em outro negócio e nada. E aí foi quando a dona do apartamento falou, Mirela, eu preciso do apartamento de volta porque eu vou vender. Eu falei, chegou minha hora. Se eu não me separar agora... eu não me separo nunca mais. E me admira muito você ter continuado. Normalmente esse tipo de fator é um divisor de águas, né? Para não continuar. Mas na verdade eu era muito nova na época. E quando a gente confia numa pessoa e entrega, acho que a sua vida para essa pessoa, até você entender que você não consegue mudar ninguém, sim, é um longo período, assim. E eu fui digerindo esse longo período através desse 1 ano. A sorte é que eu tive... Ela pediu o apartamento, aí eu me mudei, peguei o meu filho, aluguei outro, com as últimas economias que eu tinha, que eu paguei esses 3 meses de aluguel antecipado, aluguei outro apartamento e tive a brilhante ideia, vou pedir demissão. Caramba!
Porque na época minha cabeça estava funcionando como? Se eu continuar trabalhando no regime CLT, eu não vou ter recurso para pagar essa dívida. Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar na área de representação comercial, vou adquirir recursos ou vou, ao menos, tentar adquirir esse recurso, porque se eu ficasse naquele ciclo, aí ele tem que pagar, ele tem que resolver esse problema, não ia adiantar, eu não ia sair. A gente traduz em... O foco ele tem que ser na solução e não no problema. Esse é meu lema. É. E esse foi o meu lema que me fez dar um grande passo. Porque se eu ficasse atrás de achar quem era o culpado, Claro. eu não ia conseguir resolver isso. E estava feito. Sim. Não adiantava voltar atrás mais. A história já estava construída, não Já. tinha como... E aí eu fui, aluguei esse apartamento e lá fui eu bater de porta em porta, no Brás e no Bom Retiro. Olha só. Às 7 horas da manhã eu estava lá batendo de porta em porta para conseguir cliente. Eu não conhecia ninguém dessa área, né? E eu voltava a hora que a última loja fechasse mesmo. E aí, com 3 meses, eu recebi uma ligação. E aí era a Renner pedindo um tecido Tá. que ela tinha visto em viagem, mas ela não sabia se ia vender, porque era muito caro. Eu vendi um tecido muito caro na época. Mas se vendesse e entrar na linha do básico, ela ia passar a comprar muito. Deu certo, ela começou a vender muito. Ó, só da Renner, na época, acho que eu ganhava uns 30 mil reais. Ah, é? Caramba. Naquela época. E aí, quando chegou no final do ano, eu consegui juntar todos os cheques que ele tinha distribuído. Fui lá no banco. A gerente, quando olhou para minha cara, falou assim, Mirela, eu não estou acreditando que você conseguiu fazer isso. Caramba. Eu falei, amiga, nem eu. Mas, no fundo, quando uma pessoa ela é muito focada e determinada, ela sabe que ela vai conseguir. Claro. Porque ninguém é capaz de parar uma pessoa que ela é altamente focada e determinada no que ela quer. Claro. Às vezes, o medo, eu acho, que impede muito a gente de fazer as coisas. Sim, com certeza. Só que quando a gente identifica esses medos, isso serve como uma mola, te impulsionam. Então, qual era o meu medo na época? Meu medo na época era o que eu vou falar para o meu filho? Qual é o futuro que eu vou dar para o meu filho? Claro. Ai, eu vou ter que voltar para casa da minha mãe. Não dá. Então, quando você identifica, você prefere continuar naquela situação ou você prefere sair dessa situação? Sim. E aí, focar na solução também te ajuda muito. Que legal. E muito, muito legal isso de você não ter voltado para casa dos pais. Eu acho que isso... eu dou um valor muito grande para isso, porque eu tenho sempre uma concepção para isso. Saiu, não volta mais. Pois é. Eu acho que esse é um grande problema que hoje a gente vê muito pessoas que não entendem isso. Quer ir, mas não tem caminho de volta. Porque é assim que aprende, como você aprendeu. Porque senão o tempo todo é como se você corresse para o colo de novo. Por isso que a pessoa nunca cria a resiliência necessária. Saiu. Então é muito legal essa parte de você ter... Não, eu vou resolver o problema. Sim, eu até passo isso pro meu filho. Ele fala, quando eu morar sozinho, eu falei, lindo, você vai morar sozinho quando você conseguir se bancar, se sustentar. Aí você vai. Aí eu vou te ajudar a ir, a te impulsionar a ir viver essa nova vida. Legal. E eu consegui, permaneci nessa empresa por 11 anos. Que legal. Só que quando chegou no 9º ano, eu não me encontrava mais. Tá. Eu queria alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Eu virei a número 1 de vendas lá. Eu recebia diversas propostas de liderar a equipe comercial de outras empresas, mas eu falei, não, mas eu não me encontro em nada aqui. E o teu carro-chefe era vender tecido para as marcas? O meu carro-chefe era vender tecido. Tá. Então, eu atendia todas as marcas, desde marcas do Brás, do Bom Retiro, até marcas que têm um nível mais alto. Que legal. E aí, eu falei assim, não, eu quero alguma coisa que seja meu, mas eu vou investir como? Tá. E aí, durante 2 anos, isso perdurou na minha cabeça. Eu chorava, eu encontrava a minha mãe, eu falava, mas você precisa me ajudar a ter uma ideia. E ela falava assim, mas eu não sei o que fazer. E aí, foi quando eu resolvi me perder no mundo para me encontrar. Eu falei, aqui está muito mais do mesmo, deixa eu sair um pouco e deixa eu me desafiar. Tá. Eu descobri que os desafios ao longo da minha trajetória são o que me impulsionam. Claro. E eu fui me jogar no mundo sem saber falar línguas nenhuma, nada. Fui passar 40 dias na Europa, passando por país em país.
E eu chegava num país, comprava passagem para outro, e comprava passagem para outro, e fui me desafiando assim. Fiz a primeira viagem. Aí E eu era falei, uma coisa que você já queria fazer? Ou foi esse momento que te inspirou a fazer isso? não, foi esse momento. Foi esse momento que você pensou nessa ideia? Para mim, Sair... estava tudo muito estagnado. Eu Tá. falei, eu quero ter uma ideia e isso não parte de nenhum lugar. A minha cabeça, ela não consegue pensar em nada muito novo. Tá. O que vai me desafiar? Vai me desafiar eu ir para outro país sozinha. E aí te dá aquele frio na barriga, porque você vive o inesperado todos os dias. Exatamente. Você não consegue você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. E são culturas totalmente diferentes. São pessoas diferentes que cruzam o Exato. seu caminho. E aí você tá sozinha, não tem um apoio, é você Sim. com você mesmo. Exato. E É aí eu muito legal. fui, fiz essa primeira viagem. Aí quando eu voltei, eu falei, tá faltando alguma coisa. Preciso fazer a segunda. Caramba. E aí eu fiz por uma outra parte da Europa. E essa segunda viagem foi um divisor de águas para mim. Porque eu cheguei no primeiro lugar em Roma, que era um lugar que eu queria muito conhecer pelas histórias Tá. que lá tem. E eu estava parada numa praça, esperando para ver o pôr do sol. E eu comecei, nesse meu Ibromation, né, de falar todas as línguas, comecei a conversar com uma pessoa e eu falei assim para ela, eu nunca me peguei assim sem fazer nada. Eu sempre tô correndo para cima e para baixo, eu sempre tô achando que eu tô perdendo alguma oportunidade. E me ver parada assim, sem fazer nada, Tá. é muito estranho. E aí ela falou uma frase muito típica que eles usam lá. Sinta o prazer de não fazer nada. E aquilo ficou na minha cabeça. E sabe que por mais improdutivo que pareça, o nosso Sim. cérebro ele precisa de descanso, de paz, para ele se tornar mais criativo. Tá. Fiz a viagem, passei por outros países, voltei. E aí foi na volta dessa segunda viagem que uma cliente, que é da Pini hoje, Tá. fez assim, Mirella, eu preciso desenvolver uma embalagem em zip-zap. Eu não tinha ideia nenhuma. A minha ideia era, eu vou vender para ela, porque meu negócio é vender. Claro. E eu fui falar com um fornecedor que eu já conhecia antes. Legal. E ele fez assim, olha, Mirella, eu estou fechando a fábrica para você vir visitar, é só esse dia no carnaval. Então, se você quiser, é só agora. Eu falei, então, eu vou ficar no carnaval. E aí que tá. A vida são feitas de escolhas, realmente. Sim, exatamente. E é bom frisar isso porque não é um momento que naturalmente as pessoas estão pensando nisso ou estão querendo decidir algo. O carnaval é um momento que as pessoas querem se divertir. Principalmente aqui, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu falo isso porque a gente trabalha com muitas pessoas e eu já falei sobre isso, que o ser humano é muito complicado. Quando ele está nesse efeito normal de todo mundo, ele chega nessas datas, nesses momentos, ele age igual a todo mundo. Só que eu digo, entendam uma coisa, não são todas as pessoas que estão pensando assim. Algumas vão estar pensando diferente. E é aí que surgem algumas oportunidades. Sim, a oportunidade ela surge mesmo a todo momento. Exato. Eu acho que quando alguém pensa, essa energia já está no ar. Então, se você não abraça, outra pessoa vai abraçar. Alguém vai pegar. E aí eu fui visitar a fábrica dele, eu falei, não vou pro carnaval. Vou visitar a sua fábrica porque ela vai comprar, eu tenho certeza que ela vai comprar uma quantidade boa, então eu vou ficar. Abri mão do meu carnaval. Na época eu tinha 34, era mais novinha. Pois é, gente, eu não sou tão novinha assim quanto eu pareço. E fui visitar e aquela fábrica tava uma bagunça, porque tava de mudança, a fábrica mudando, é aquela coisa. Sim. De repente, eu tropeço numa bolsa no chão. Que foi o tropeço que mudou a minha vida. E quando eu peguei essa bolsa, na hora eu pensei, eu falei, já sei o que eu vou fazer. É isso. E nesse momento eu vi o quanto a Pini seria grande. Que legal. Eu falei assim, eu vou começar por onde? Eu falei, não sei. Sem plano de negócios nenhum. Tá. Fui para minha casa, fiz um mostruário com tudo que eu tinha aparecido. Exatamente na hora do tropeço na bolsa, o que te chamou a atenção na bolsa do porquê que você reagiu dessa maneira? Eu sempre trabalhei muito na rua, né? Tá. Visitando fornecedor, visitando cliente. Eu nunca vi nada disso no mercado. Eu, como uma representante têxtil que encontrava diversas pessoas na rua, eu nunca vi alguém oferecer isso. Eu vi vendendo de tudo, tipo elástico, TNT, diversos tipos de material têxtil, Tá. mas nunca vi algo personalizado. Tá.
Então, eu fui visitar porque eu sabia disso há 5 anos atrás e nunca, nem passou pela minha cabeça. Eu precisei de um momento de pausa para entender que aquilo ia ser um negócio altamente lucrativo e que ia impactar realmente o negócio das pessoas. Então, isso tem uns 5 anos atrás, mais ou menos. Legal. Uns 5 anos atrás. Eu cheguei e montei esse mostruário, usei do meu network, que eu não tinha ideia do quão importante iria ser nessa minha trajetória atual, e saí vendendo por Brasil inteiro, algo que eu não tinha, porque eu não tinha CNPJ, mas eu falava para todo mundo, eu montei uma empresa e esse produto vai revolucionar o seu negócio. Então, eu fazia tudo. Porque eu não tinha dinheiro para contratar ninguém. Sim. Então, eu ia lá, vendia, voltava, fazia compra, entrega, conciliação bancária, criação de produto, tudo. Meu carro e a minha casa era meu escritório. O salão do meu prédio era meu estoque. Imagina minha mãe subsíndica dos... Gente, era uma coisa... A filha da subsíndica tá pegando ela falava, você vai acabar. Salão para escritório. Ela falou, você vai acabar comigo. Todo mundo... Eu falei, não, tô fazendo escondido, ninguém vai ver. E eles me ajudaram muito, assim. Na minha casa era papel para tudo quanto é lado. Não tinha sistema, né? Então, meu filho entrava, eu falava, não pisa. Pelo amor de Deus, não mexe em nada. Porque se sair do lugar, eu não vou saber quem tem que pagar e nem nada. E eu tinha 2 empregos na época. Caramba. Eu continuei nessa empresa. Você fez isso inicialmente de forma paralela. Porque eu não tinha... A Pini já não conseguia se sustentar sozinha. Então, eu precisava de algo que sustentasse... eu, meu filho, minha casa. E isso é muito normal, né? Sim. Quando você começa uma empresa do zero. Sim. E aí, depois de 3 meses, a Pini já estava com vendas bem significativas, porque eu conhecia muito lá do Brás e do Bom Retiro, então comecei a atender para o meu meio, para a minha bolha, que era a bolha da moda. Que conhecia você, que você tinha amizade. Isso, aí eu fui lá contar para o meu diretor na época. Preciso te contar uma coisa. Ele falou assim, o quê? Eu falei, comecei a fabricar. Aí ele falou, você é louca? Você vai empreender? Você vai trocar o certo que você ganha aqui por algo duvidoso? Eu falei, realmente eu devo ser uma louca mesmo. Porque eu entrei aqui, eu não sabia nada. Eu não sabia sobre venda, negociação. E eu cheguei até aqui e aprendi tudo sozinha no meio do caminho. Então, na minha empresa, eu vou dar certo, custe o que custar. Que legal. E eu acho que quando você tem um sonho, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nele, a ponto de realmente influenciar outras pessoas a viverem do seu sonho. Exatamente. Esse é o caminho. Sempre foi. Principalmente quando você quer empreender. Eu acho que aí existe essa questão do seu sonho. É como se fosse assim, praticamente vira o sonho das pessoas. Né? E com isso, elas te ajudam a construir isso e a crescer. Para mim, isso é muito verdade. Isso é muito real mesmo. Porque quando eu comecei a Pini, o meu propósito era... O que eu vou deixar para o meu filho, sabe? Eu não quero que meu filho passe por tudo isso que eu passei para construir algo. Sempre esse foi o meu propósito quando eu comecei a Pini. E hoje o meu propósito é diferente. Hoje eu entro na Pini e eu vejo tantas pessoas que abraçaram o meu sonho, que elas que me impulsionam, porque a jornada tem muitos percalços. São muitos desafios. Às vezes eu paro e falo assim, ai, tô cansada, vou largar tudo. E aí você olha para trás e fala assim, olha tudo que eu já passei para chegar até aqui. Quantas pessoas estão abraçando o meu sonho para fazer disso delas. E isso me impulsiona. Hoje você tem só a empresa? Ou você tem outro trabalho? Não, eu tenho só a Pini. Em quanto tempo você fez isso? Porque você começou 1 ano. 1 ano. 1 ano depois você estava só com a empresa. Então, 3 meses, tudo certo, né? Contei para o meu diretor na época, tudo certo. Aí, a minha primeira produção, fui entregar, coloquei na mão de um fornecedor, eu não tinha muita malícia na época, né? Ele, o que ele fez? Tentou roubar meus clientes, não entregou a produção. A minha primeira grande produção de fim de ano. Caramba. Eu falei assim, eu preciso dar um jeito. Comecei a procurar todo mundo que trabalhava na área.
Fiz do limão uma limonada. Tá. Criei um time, assim, engajado, com o mesmo propósito. Consegui entregar essa produção. E com o dinheiro dessa produção, a gente se mudou para um lugar de 200 metros. Então, da minha casa, eu já dei um salto. Que legal. Mas o lugar só tinha estrutura para maquinário. Você visse, o meu escritório, uma escada íngreme, assim, para subir, tinha 3 metros. Caramba. Não tinha refeitório, não tinha condições nenhuma. E naquela época, as pessoas gostavam de tocar no produto para comprar. Tá. As vendas online não se faziam tão presente que nem tem hoje. Tá. Pensei, abri um co-work de moda no Bom Retiro, vou fazer um showroom da Pini lá, as vendas são realizadas por lá, ninguém precisa conhecer a fábrica. Tá. Tudo perfeito. Primeira vez que eu faço um plano na minha vida, um mês, veio a pandemia. Caramba, isso foi um pouquinho ali, então comecinho em 2020. Comecinho. Olha só. Veio a pandemia, eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Só que eu nunca foquei no problema. Eu falei, Tá. a fábrica que eu trabalhava fechou, agora eu vou ser 100% Pini. Ah, Então, o que eu bom. vou fazer para manter o sustento de todo mundo? Uma campanha de máscara. Só que eu peguei o comecinho da pandemia. Tá. Então, fabriquei 2.000 máscaras, porque eu conhecia fabricante de TNT, fabricante de elástico. Então, meu acesso era muito fácil. Tá. Usei o meu know-how de moda, Tá. fabriquei essas duas. Eu falei, metade vou doar para instituição de caridade e a outra eu mantenho o sustento de todo mundo. Legal. Ficaram prontas as máscaras. Tava tudo um caos. Hospital, não tinha mais material no mercado, nada. Eu falei, eu não vou ter coragem de vender isso. O que eu vou fazer? Eu fui lá no Hospital Municipal do Tatuapé, doei as máscaras e eu não ia filmar. A diretora do hospital fez assim, filha, filma, porque vai servir de incentivo para outras pessoas fazerem isso, porque foi bem no comecinho. Tá. Aí eu com meu celular velhinho na época, filmei, coloquei no Instagram da Pini e esse vídeo viralizou. Que legal. Me trouxe inúmeros clientes. Eu fiz máscara para Gocil, para os Correios, para o Hospital de Goiânia. Eu fiz muita máscara. Que legal. E fiz outras várias doações também. E eu falei assim, e agora? E o showroom da Pini? Como que vai ficar? Tá. Eu tinha 1 ano de contrato lá e lá era muito bonito. Ainda faço gravação lá. Falei, vou fazer de um estúdio fotográfico. Porque eu preciso colocar para vender na internet, então eu vou usar disso para fazer um estúdio fotográfico. E vou, já que eu não tinha dinheiro para contratar influenciadora, vou falar do real propósito do produto da Pini. Para que serve? E mesmo porque esse local você locou. Loquei. E tinha que pagar a locação dele. Então, eu estou ouvindo tudo isso que você está me falando e pensando, tá, mas tem a locação, tem que se pagar, tem que fazer girar. Tem. Então, o que aconteceu? E, em paralelo, as máscaras iam me dando esse recurso. Legal. Só que eu não podia deixar lá parado, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, numa situação tão vulnerável, porque a gente estava numa situação muito vulnerável, me coloquei numa situação mais vulnerável ainda, porque... Sim, exato. Eu, que não era das redes sociais, tive que ir lá dar cara a tapa, me expor. Gente, olha, em 3 anos, como eu mudei quando eu vejo os vídeos passados. Eu falo, gente, as pessoas não reparem muita coisa do que a sua cabeça cria. Claro. E às vezes o nosso medo de se expor pode impedir a evolução do nosso negócio real. Exatamente. E Mas a necessidade empurra também. Eu acho que ali o fator necessidade, ele faz com que a pessoa crie força para as coisas. Eu comecei a expor os produtos da Pini e a gente deu um grande passo, porque eu saí da minha bolha. Eu que achava que o produto da Pini era só para a área da moda, eu comecei a atender a área da saúde, da beleza, hotel, restaurante. Eu falei assim, nossa, a Pini então serve para um universo, para diversos segmentos. Legal. E você acredita que hoje a gente atende 80% a área da saúde? Que legal. Que diferente, na verdade. É muito diferente, nem eu esperava. E com isso, quando acabou a pandemia, aquele lugar que a gente estava, de 200 metros, ficou pequeno. E eu comecei a procurar outro lugar. E a corretora me levou num galpão, perto do Brás. E quando eu vi aquela imensidão, eu falei, não, amiga, eu só queria um lugar que fosse o dobro.
Não esse. Ela falou assim, não, mas esse vai dar certo, esse é ótimo para você. Corretora, né? Sabe como corretora gosta de vender, né? E eu pensando super Quantos metros? Você estava em 200. 1.000. 1.000 metros. 1.000 5 metros. vezes. 5 vezes. Só que sabe qual eu acho que foi minha sorte? Sempre, né? É não pensar nas consequências. Porque se eu calculasse muito a rota, eu não sei se eu teria essa coragem toda, viu? Porque quem em sã consciência vai para um lugar de 1.000 metros, sendo que só tinha recurso financeiro para um lugar de 400. Ok. É um risco. Mas aí, como funcionou a minha cabeça? Eu falei, gente, a Pini já é grande. Para que eu vou ter um trabalho de me mudar para um lugar de 400 se eu já posso mudar para um de 1.000? Legal. Pronto. Aí foi assim. Falei, é esse. Foi o tempo de eu entrar no carro. Eu falei assim, amiga, é esse. Vai dar certo. E a diferença de locação era muito grande, de 400 para 1.000. Eu penso porque, quando a gente fala de área comercial, os saltos, eles são muito grandes, diferente de uma moradia, até para que as pessoas possam entender, né? Você sair de uma moradia, eu acredito que o espaço financeiro entre uma coisa e outra é menor. E na parte comercial é muito grande. Quando você fala, me entrega um salão de 400 e um salão de 1.000, a situação é bem diferente financeiramente falando. Só que eu nunca pensei nessas consequências. Eu nunca pensei, eu não vou ter recurso para pagar. Eu preciso fazer um plano para atender toda essa demanda desse lugar. Eu falei, a Pini já é grande. E eu me mudei. Realmente, eu não pensei nas consequências, porque eu falei, como que eu vou reformar tudo isso? Sim. Não dava para eu contratar arquiteto nem engenheiro, porque o investimento ia ser muito alto. Ok. E lá fui eu aprender tudo sobre elétrica, material de construção, bombeiro, contratação de empreiteiro. Eu não sabia nada, mas eu fazia igual no comecinho da Pini. Eu ia lá, comprava tudo na loja, colocava no carro e levava para as pessoas lá na fábrica. Em 3 meses, a Pini veio do jeitinho que eu sonhei. Claro, do jeito que a situação exigiu. Claro. Mas toda vez que eu entro naquela fábrica, o meu olho brilha. Meu olho brilha por diversas coisas, mas por ver a marca, sabe? Investindo no seu cliente, para ver como que ela faz para se diferenciar da concorrência, nesse mercado que é extremamente competitivo. Sim. Eu vou até pedir para colocar o logo, e tem o site também, né? Tem a galera o site, pode... tem o Instagram. Legal, tem o Instagram também. E como que é o Instagram? Pini_personalizados. Legal. Bacana. Assim a galera pode aí. Lá tem um atendimento super exclusivo. Que as meninas orientam, sabe? Qual cor escolher, como posicionar o meu logo. A gente proporciona também nuances assim de cor entre um produto e outro e quantidade também, que é muito importante. E eu queria que você explicasse um pouco mais quais são os produtos em específico que a empresa tem. A gente fabrica bolsa e necessaire, embalagem de zip-zap personalizada. E a gente tem uma grande extensão de linha de produto que atende todos os budgets. Então, a gente tem desde a embalagem, que ela é mais simples, que os clientes utilizam para biquíni, até bolsas mais elaboradas. Então, aquelas embalagens, por exemplo, quando compra, que nem você deu um exemplo de biquíni, ele vem normalmente dentro de um saquinho, essa embalagem que em cima... eu comecei a Pini através dela, é essa mesmo. Então, desde essa que é mais simples, vamos dizer, até algo que tenha uma resistência maior. Tudo que vai destacar o seu produto, tudo que vai agregar o seu serviço ou produto. A embalagem é muito importante porque uma boa embalagem valoriza o produto da pessoa. Você colocar na prateleira, qual que eu compro? Esse que está com a embalagem diferenciada ou esse outro? O olho já vai direto para uma embalagem diferenciada. Sim. Então, a pessoa pensa numa coleção, pensa num lançamento de produto, pensa numa entrega de serviço o ano inteiro, ou faz esse planejamento. Aí, quando chega na hora de presentear, quando chega na hora de expor o seu produto, não dá tanta atenção e carinho. E isso é tão importante quanto você organizar toda essa coleção e lançamento de produto. Claro. Então, basicamente, tem as bolsas, tem a necessaire, algo mais diferente que a galera não está acostumada? Não, a gente só faz bolsa diferenciada, necessaire. Mas... Bolsa para o dia a dia?
bolsa para o dia a dia, tanto um dia de praia, Tá. quanto um dia casual também. Eu vou sair para um restaurante com as meninas, Tá. eu vou numa festa, Legal. também dá. Ou para um dia de praia também. Então, ela tem essa versatilidade. Ops. E, na verdade, esses clientes são clientes, por exemplo, tem empresas que querem fazer em grande quantidade ou clientes que querem em menor quantidade também. É Isso. possível. Esse foi o diferencial da Pine. Tá. Porque quando essa cliente ela veio falar comigo, ela falou, Mirella, eu não estou encontrando uma empresa que faça uma certa quantidade, assim, mais reduzida, que me dê opções de coloração. Então, eu preciso arrumar alguém que faça isso. Ok. Então, quando eu criei a Pine, através desse insight, eu proporcionei isso, essa quantidade reduzida, para que as pessoas pudessem realmente presentear e fidelizar Legal. o cliente. Porque lá na Pine a gente dá atenção tanto para iniciantes, microempreendedores, até marcas mais consolidadas no mercado. Então, a gente não distingue um do outro. Tá. A gente vê a importância do cliente realmente querer conquistar e criar relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes deles. O brinde era muito assim, eu vou presentear no fim do ano. Tá. Então, eu tentei, ao longo desse período, mudar a mentalidade das pessoas. Mesmo para ter esse fim de ano, a gente precisa conquistar o ano inteiro esse cliente. Talvez inserir um pouco mais de qualidade. Eu vejo que, conforme você vai me falando, remete muito a quando a gente vai falar do brinde, como se fosse algo assim, tudo bem, é um brinde, se gera menos importância naquilo, e aí você peca na qualidade. Sim. Então, a ideia era melhorar isso, numa experiência para esse meu cliente melhor. Sim, a experiência está cada vez sendo mais essencial na vida das pessoas. E principalmente que ele use, porque se ele não usar... Qual que é a intenção do brinde? Okay. O que era para ser um investimento acaba virando um gasto. Tá. Então, a ideia também de eu estar inserida nesse universo da moda, e moda vem do latim modus, né? Que engloba tecnologia, alimentação, cultura, música. É realmente um lifestyle. Tá. Então, eu crio sempre o brinde, né? O presente, pensando, meu cliente usaria isso no dia a dia dele? Eu acho isso de suma importância. E eu mostro a Pine realmente no meu dia a dia. E vou além, talvez olhar assim, eu usaria isso? Sim. Né? Eu só uso Pine por causa justamente por aí isso. Aí é que tá. Se eu mesmo que estou produzindo não vou utilizar aquilo, alguma coisa está errada. Sim. Senão, o que era para ser investimento vira um gasto. Mas é muito importante também você conhecer o seu público. Tá. E entender se realmente isso vai fazer parte do dia a dia dele. E dar algo que realmente faz. Porque é olhando a sua marca que ele vai lembrando do seu produto ou do seu serviço e vai divulgando de uma maneira muito espontânea, assim, para outras pessoas. Legal. Eu acredito muito e eu parto dessa teoria que fidelizar cliente faz a marca prosperar. Com certeza. Eu falo isso que na área comercial é fundamental para quem trabalha. Ou você cria uma carteira, fideliza ela e trata bem ela, que para mim é uma das maiores seguranças que alguém pode ter. Eu sempre digo isso. Se você tem uma carteira de clientes, essa carteira de clientes é fidelizada, se você cuida deles, você tem uma das maiores seguranças que uma pessoa pode ter. Sim. Porque a parte da venda, ela não para. Então, se você tem aquelas pessoas que não vão parar de comprar, você tem segurança. Sim. Obviamente, respeitando todos os conceitos, mas resumidamente é assim. Então, precisa ter essa... Você precisa cativar essas pessoas, e aí a importância de tudo que você está dizendo, de tratar bem, do produto ter qualidade, da pessoa utilizar. E aí eu acho que faz muita diferença. Então, não, faz muito, é muito mais barato também você... Exato. E uma das coisas que, para quem empreende, eu queria sentir um pouco de você é quando que voou? Porque um ano você estava ali 100% e quando que você falou, agora foi? A gente sabe que tem um momento que você olha e fala, agora foi, agora voou. Quando eu me mudei para esse lugar que a de gente 1000 está metros. hoje. Tá. Eu vi a demanda que a Pine poderia atender. Não. Até eu chegar nesse lugar, eu não tinha atendido tantas marcas consolidadas assim. Quando eu me mudei, eu comecei a atender Blue Beach, Tiffany, Tinta Souvenir. São segmentos bem distintos um do outro.
mas foram, entre outras, bem conhecidas, mas foram marcas que eu nunca imaginei atingir. E foram marcas que chegaram até a Pine realmente pela qualidade do produto da Pine. Não foi que chegou porque, eu te conheço, o network não, é foi muito... exatamente pela qualidade, pelo Isso que era a me dá mais empresa e o orgulho. produto. É. Legal. E eu acho que isso é muito bacana, porque, na verdade, uma das coisas que eu sinto no que você vai dizendo é o jogo virou ou mudou, principalmente quando você resolveu ir para algo maior, investir mais, A que é mentalidade outra coisa que a gente fala na área comercial. Que o empreendedor, ele tem o receio, você fala de um estoque maior, ele tem o receio, você fala de tudo que você fala, ele tem um pé atrás. E você mostra dentro da sua empresa que, não, eu vou lá sem medo, faço, coloco, aumento o meu risco, aumentaram os clientes. Sim. E o resultado, obviamente. Mas a coragem é muito do empreendedor, né? Tem que ser. Não tem jeito. Se você o medo ele vai existir, mas ele pode ser benevolente, que nem a gente falou. Mas se não tiver coragem, a gente não consegue crescer e evoluir. A nossa empresa, a nossa marca, eu falo que é como se fosse um filho, né? Sim. A gente tem vontade de pegar no colo, não deixar ninguém encostar, mas a gente cria filho para o mundo e a gente cria uma empresa para ter braços para fazer a gente crescer. E se a gente não tiver essa coragem de delegar, de confiar nas pessoas, a gente não vai conseguir crescer. Bacana. E hoje você tem quantos funcionários lá? A gente está lá na fábrica em 30, mas 50 pessoas de forma direta e indireta. Legal. E eu acho que se te perguntasse sobre essa estrutura de hoje, há 5 anos atrás, talvez você teria receio em afirmar que isso iria acontecer dessa maneira. Pelo menos isso eu ouço de todo mundo. A gente sonha, a gente tem vontade, isso é uma coisa. Mas parece que quando a gente chega num resultado diferente, a gente olha e fala, nossa, se me perguntasse isso lá atrás, talvez eu não sei se seria tão assim, não é verdade? Sim, só que a economia também do Brasil te deixa um pouco insegura. Okay, eu nunca trabalhei num Brasil economicamente estabilizado. Claro. Só que se me perguntar daqui 5 anos, eu me vejo em outro lugar. Eu não me vejo mais naquele. Olha que legal. Eu me vejo num elevador, no meio da empresa. Ela já tem toda desenhada na minha cabeça. Que legal. Então, eu sempre... E é claro que eu faço planos, eu traço metas. Eu falo, para eu chegar nesse lugar, o que eu preciso fazer? Para que caminho eu devo seguir? Tá. E aí, eu me vejo daqui 5 anos nesse lugar, porque a gente também não pode deixar de falar assim, vamos sonhar e vamos fazer, não vamos pensar nas consequências disso tudo, que nem eu fiz, pelo amor, não. Façam o que eu digo, mas não façam muito aquilo que eu fiz, assim. Eu acho que, na verdade, tudo tem a sua dose, precisa. Eu não digo que nem nada uma coisa, nem tudo a outra. Eu acho que o que você fez foi injetar uma boa dose. O risco, eu sempre digo que cada um tem o seu e tem que pensar. Eu vou pôr mais o pé, eu vou pôr menos. Cada um tem que saber onde está pondo o pé. Mas tem um pouquinho de cada coisa. Não dá para não ter nada. Não, os sonhos são os que motivam a gente mesmo. Porque se a gente não tiver, não vai fazer sentido a vida. Exatamente. E eu dei vários all-ins, mas eu sabia que se eu perdesse aquilo, eu ia ter um plano B. O plano B te ajuda muito. A pandemia ensinou a gente a ter um plano B. Claro. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Claro. Então, você ter um plano B te estrutura nessa sua jornada, né? Muito legal, muito bacana. E eu ia te perguntar algo parecido nisso. Para frente, o que você imagina, o que você pensa? Fora uma estrutura grande, que já é claro, né? Mas em termos de produto, já tem coisas programadas ou vai continuar exatamente nesse segmento ou tem variações que estão vindo? A Pine ela vai continuar inovando mesmo com as bolsas e necessaires, porque é um mercado que eu ainda vejo que falta muita coisa. E inovar em bolsa, em necessaire, para você presentear o cliente, ainda tem um longo caminho. Ok. Em contrapartida, eu criei uma outra marca que eu vou apresentar outros produtos diferentes do da Pine, na intenção de abraçar um pouco mais o mercado mesmo dos personalizados. Legal. Eu tenho uma grande vontade de exportar. A gente já está com uma boa aceitação na América do Sul. Então, isso vem alimentando mais as minhas expectativas.
E tenho vontade de entrar no varejo, não posso contar muito, porque isso vai acontecer e não está muito longe, mas eu tenho vontade de entrar no varejo e eu tenho algumas ideias e alguns caminhos a percorrer com isso. Essa outra marca que você está em paralelo para entregar outras, né, vamos dizer, outros produtos, isso já está pronto ou é uma ideia? Não, já está pronto. Já está pronto. Eu já iniciei. Ah, já começou? Já. Legal. Eu comecei como a Pini. Tá. Dando um passo de cada vez. Tá. Então, por exemplo, eu fazia tudo sozinha, então agora eu posso contratar pessoas para me ajudar nisso. Agora eu posso... Então, com essa marca que chama Levicer, é a primeira vez que eu falo dela. Ah, é? Que legal, hein? Vez. Pô, bacana. Com essa marca eu estou fazendo o mesmo caminho, eu estou percorrendo o mesmo caminho com a Pini. Tá. Então, eu comecei com produtos que eu já não faço mais na Pini, então eu comecei na Levicer, mas com produtos que deram resultado na Pini. E eu estou tendo bom retorno com eles. Aí o ano que vem a gente vai introduzir outros, assim, diferentes. Tá, legal. E eu acho que agora também é um caminho, quando você pensa em algo diferente, um caminho mais seguro, um caminho mais tranquilo pela estrutura que você tem hoje. Diferente do que foi no passado. E, querendo ou não, isso mostra para todo mundo que quando você dá o primeiro grande voo, te abre a possibilidade de fazer outras coisas com mais segurança, Sim. com mais tranquilidade, com mais investimento. É porque você trabalha com dados, né? Tá. E aí dados te traz essa segurança. Exato. O que o mercado está precisando? Qual é o perfil do cliente? Qual na sua concorrência? Quais são os pontos fortes e fracos? Legal. Então isso te traz mais segurança. Quando eu iniciei a Pini, eu não sabia nada. É uma ideia, meu sonho de empreender, encontrei uma ideia, vai me dar um retorno, porque eu vi que isso falta no mercado, então eu vou. Tá. Então, agora, com esses dados, eu consigo ser mais incisiva no que eu quero, sabe? Então, vamos atingir a Levicer aqui está faltando isso, a gente vai conseguir abraçar o mercado fazendo isso, só que nada acontece da noite para o dia. Exatamente, tem que plantar para colher. Tem que plantar e tem que trabalhar duro para conseguir colher. Legal. Porque eu abdiquei de muitas coisas na minha vida. Eu imagino. Momentos com o meu filho, de passeios, de viagem, de noites em claro, pensando, será que eu vou conseguir? Vai dar certo? Não vai? Claro. E quando você quer empreender, você tem que estar ciente de tudo isso que você vai passar também. Claro. E nesses 5 anos de empresa, basicamente, qual você acha que é o maior desafio que você enfrentou, que te marcou, que você falou, esse ponto para mim foi o mais... Eu passei por alguns. Mas eu acho que a gestão de pessoas... É uma coisa fácil. que não é. E que eu tive que abrir mão do meu jeito de ser para conseguir lidar com todo mundo. Eu acho que o ser humano muda por 2 motivos na vida. Ou porque ele vai ter perdas significativas, e isso faz ele mudar. Ou porque se manter naquela situação tá mais difícil do que ele se arriscar para mudar. E eu vi que se eu não mudasse, eu ia ter perdas bem significativas. Então, eu mergulhei num autoconhecimento, a rotatividade de pessoas atrapalha muito o fluxo da empresa. E aí eu vi que a gente precisa ter uma empatia, que não é sobre você só, o que você pensa, se você quer desse jeito. É sobre um grupo, é sobre você conseguir passar os seus valores, os seus princípios e realmente fazer um time engajado. Que todo mundo esteja remando no mesmo sentido, porque senão a empresa ela não flui. Com certeza. E não acho que é só um caso específico seu, eu acho que é em qualquer lugar. É um desafio muito grande a gestão de pessoas, é onde se enfrenta uma dificuldade gigantesca. Muito, e eu comecei a conversar com outros empreendedores por causa disso. Eu falei assim, mas isso está acontecendo só comigo? E eles falavam, não, isso acontece aqui, isso acontece aqui. E hoje eu consegui montar um time engajado. Quando a pessoa ela quer sair de lá, ou por algum motivo, ou porque arrumou outro, eu falo, vai se for para você voar. Porque se não for, aí a gente vê aqui o que a gente pode fazer. E eu tenho pessoas, a maioria, que estão comigo desde o início da Pini. Isso é muito legal. E todas Quando as pessoas elas compram essa ideia junto com você e vêm... Eu acho que isso é muito legal. Aí a palavra time faz diferença, a palavra equipe faz diferença, os propósitos começam a ficar muito semelhantes. Isso muda tudo. Faz muita diferença. Eu sempre fui uma pessoa
com dificuldade de expor a minha vulnerabilidade. Tá. Desde lá, até tem uma história lá da infância que eu vou te contar, porque ela é bem legal. E eu sempre tive essa dificuldade de expor. Tá. E eu falei, eu me banco, eu faço tudo sozinha. Tá. Só que quando chegou a pandemia, eu vi que a gente não conseguia fazer nada sozinho. Claro. E realmente a gente precisava de outros braços. E ali estava todo mundo no mesmo barco. Ninguém era mais do que ninguém. E com todo esse aprendizado, hoje na Pine, se eu não tivesse todas essas pessoas que estão comigo desde o início, que se dedicam, que entregam o seu melhor todos os dias para fazer com que o produto chegue perfeito, para fazer com que eu consiga olhar para que a Pine cresça, Claro. para outras áreas, eu não iria conseguir. Que legal. Eu investi muito no meu autoconhecimento. Que bom, te parabenizo por isso. Nem todas as pessoas, às vezes, olham por esse lado ou buscam dessa maneira. E é uma coisa a qual a gente incentiva muito. É um dos principais fatores que fazem com que as pessoas mudem muito, se autoconhecendo, buscando conhecimento, desenvolvimento. Para mim, é o ponto que transforma uma pessoa. Tem razão. Qualquer coisa ao contrário disso, o preço é muito caro. Muito caro. Muito caro. Não dá, não compensa. Sim. Um líder que ele não se conhece, ele não é capaz de conhecer ou reconhecer outro liderado. Exato. Se eu não tivesse entrado nessa profunda jornada do autoconhecimento, eu não ia conseguir lidar com as pessoas. Que legal. Eu acho que quanto maior o seu investimento profissional, maior tem que ser o seu investimento no autoconhecimento. Sim. Que legal. Parabéns por isso, viu? Eu acho que isso deve obrigada. ter te ajudado. Deve não, né? Te ajudou muito nessa sua trajetória, principalmente aí nesses 5 anos. É fundamental. Exatamente você se conhecer e poder melhorar como pessoa, traz exatamente isso que você está contando sobre as pessoas, né? O espírito de equipe, entender o outro lado, entender como funciona. E no modo geral, até parece clichê, mas é extrair o melhor de cada um. Né? Quando você aprende a fazer isso, o espírito grupo fica muito forte. Então, parabéns por isso. Ai, obrigada. E realmente isso é muito real, porque quando você não conhece outro liderado, às vezes você fica dando murro em ponta de faca. Você fala assim, você quer que a pessoa faça aquilo, você quer que a pessoa entregue aquilo, só que a pessoa não é o melhor dela. As pessoas têm suas limitações e têm a sua potência. Claro. E aí você fica, sabe, em volta disso e não consegue sair do lugar, aí aquele ambiente vira um estresse, não fica nada harmônico. Só que aí quando você aprende a se reconhecer desse jeito, você aprende a reconhecer o outro. Que legal. Muito bacana. Deixa eu aproveitar para te entregar um presente nosso. Ai, não acredito que eu vou ganhar um brinde, Olha, gente. Então a gente vai fazer uma troca agora. Vamos. Aí é um brinde personalizado. Com o nosso nome, para que você possa ter muito sucesso. E agora você vai ter a sua Pine. Olha só, eu tava Pine doido. na versão masculina. Tava doido para conhecer, para poder entender melhor a Pine na versão masculina. Gente, eu tô muito chique. Eu espero que você assine muitos contratos com essa caneta, que te traga muita sorte. Amém, obrigada. Que você cresça 10 vezes mais. Obrigada. Olha que legal. E o dia que você quiser conhecer a Pine, tá super convidado, mergulhar no mundo dos personalizados, das necessaires, das bolsas. Eu irei lá. Obrigado pelo presente. Obrigada eu pelo presente. Agradeço. Vou utilizar. E eu ia perguntar se essa minha visita lá estava autorizada, se eu podia ir lá, porque eu gosto de conhecer os lugares, eu gosto de conhecer as histórias. Você vai se apaixonar, você está preparado para se apaixonar? Estou preparado, sempre. Então pode ir lá na Pine. Deixa comigo, eu vou aparecer lá. É tudo interno lá, né? Desde a fabricação, a personalização, o nosso showroom, o escritório. E é uma área muito diferente, né? Tá. Então, é muito legal ver os produtos sendo na máquina, depois passado pela personalização. Que legal, que bacana. Eu vou marcar, eu vou lá conhecer com você. Quando a gente coloca nas redes sociais, o que mais traz esse engajamento é ver esses bastidores que acontecem por lá. Olha. E todo cliente que a gente vende, a maioria, eles falam assim, ai, faz foto da minha marca, mostra a produção
construção da minha marca. Isso é legal. muito legal. É legal, né? É. Ai, que bacana. Mais uma vez eu queria te agradecer de poder estar aqui com a gente. Obrigada. Espero que você tenha gostado de poder estar Amei. aqui conosco, contar um pouco da sua história. Com certeza inspirou muita gente, vai inspirar muitas pessoas. E dizer para você que o espaço está aberto. Quando você quiser, pode retornar para continuar contando essa jornada aí. Eu tenho certeza que ajuda muita gente, né? É muito legal. Acho que quando a gente se identifica, vê pessoas que venceram, isso traz muito mais força para que a gente possa continuar, para que a gente possa crescer. Então, mais uma vez, obrigado. A jornada não é fácil. Não, com certeza. Muitos vão ser os percalços no meio do caminho. Com certeza. É você acreditar em você 101%. Sim. Porque às vezes nosso medo impede muito a nossa evolução. Claro. E do nosso negócio também. Então é acreditar 100%, 101, eu diria, por cento em você enfrentar os medos, porque às vezes ele aparece como um teste mesmo. Sim. E eu falo que a vida é como se fosse um jogo. Claro. A gente só passa para a próxima fase quando a gente está preparado para novos desafios. Então, se de alguma maneira hoje eu conseguir levar coragem, força, inspiração para as pessoas nunca mais desistirem dos sonhos dela, eu fiquei muito feliz, eu vou ficar muito feliz. Não, com certeza. Eu tenho certeza de que conseguiu, né? A sua história é muito bonita e da forma com que você conta ela, você consegue transmitir isso para todo mundo. E eu acho que quem está buscando essas inspirações para poder se jogar cada vez mais no seu negócio e ir para cima, hoje você conseguiu elevar essas pessoas para um outro patamar. Eu não estou aqui hoje porque eu sou melhor ou pior que ninguém. Aqui todo mundo é igual a todo mundo. Então, se eu conseguir, por que você também não consegue? Eu sempre falo isso para todo mundo, para os lugares que eu vou, porque a gente não está aqui para fazer comparações. Exato. Nem julgamento sobre o outro. Exatamente. E se eu conseguir passar por tudo isso, eu não sou diferente, nem melhor, nem pior que ninguém. Que legal. Porque a outra pessoa também consegue. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Obrigada. querida. Estamos chegando ao final aqui. Ao final de mais uma gravação do nosso querido podcast, mais um episódio, né? Eu estive hoje aqui com ela, Mirella Pini, que é empresária, dona da Pini. Brindes personalizados para empresas, para pessoas, enfim, você que tem interesse, vai lá, veja o Instagram, veja o site para que você possa entender um pouquinho mais, né? Ela trouxe para a gente aqui um pouco da sua história desde o começo, foi sensacional, venceu muito e vai vencer muito mais. E eu quero agradecer você que esteve conosco aqui até aqui, você que assistiu o episódio, continua, assista todos os outros episódios, tenho certeza que vai ajudar muito você no seu desenvolvimento e para que você possa empreender cada vez mais. Quero agradecer a presença de todos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e nos vemos no próximo episódio. Beijo no coração de todos, um abraço e até a próxima. Valeu!